Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui mais uma vez para a ministração da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos que estão nos acompanhando já sabem, nós estamos estudando a lição de número 11, que está falando sobre 3 atributos para a unidade: humildade, mansidão e longanimidade. Nós falamos sobre humildade na semana passada. Eu havia dito aos irmãos que talvez soltaria a parte 2 do vídeo no meio da semana, mas isso não foi possível, então nós estamos aqui para fazer a parte 2, onde nós vamos falar sobre mansidão. Então, primeira coisa, se você não assistiu a parte 1, assista para você pegar toda a introdução do assunto e o primeiro item, que é a humildade. E agora nós vamos para a parte 2, que vai falar sobre mansidão. E na semana que vem a gente solta a parte 3, que vai falar sobre longanimidade. Bom, então eu quero recapitular com os irmãos a nossa leitura bíblica, que é Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Vai aparecer aí para os irmãos. Efésios 4, de 1 a 4. Nos diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E na lição da semana passada nós falamos sobre essa questão de o que é ser digno diante do Senhor. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Bom, então, a mansidão, dentro desse contexto que nós estamos estudando de Efésios capítulo 4, ela é a segunda virtude que é destacada por Paulo como necessária à promoção da unidade entre os irmãos. Então, a mansidão, ela cria crentes capacitados para gerir conflitos e promover a paz e a conciliação na igreja. A humildade, como nós vimos semana passada, ela é uma virtude necessária para fortalecer a comunhão, onde nós aprendemos a não nos colocarmos acima dos outros, mas pelo contrário, colocarmos os outros acima de nós mesmos. E a mansidão, então, ela nos capacita a promover a paz. Primeiro ponto que nós vamos falar sobre mansidão é que a mansidão, ela é um fruto do Espírito. Aí a nossa lição vai nos dizer o seguinte: a palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo. E aí, o que a gente precisa destacar nesse ponto? Primeiro, mais uma vez, como nós temos falado ao longo de todas as lições, a importância de nós buscarmos o Espírito Santo nas nossas vidas, porque é o Espírito Santo que vai nos capacitar a nós possuirmos essas virtudes. A mansidão, ela está diretamente ligada aos nossos relacionamentos. Observe que a gente está falando de virtudes que são necessárias à unidade da igreja. Então, quando a gente fala sobre essas virtudes, a gente entende que elas são virtudes que estão diretamente relacionadas às nossas relações interpessoais. E com a mansidão não seria diferente.
Quando a gente fala de palavras como gentileza, cortesia, moderação, bom trato, ter um caráter pacificador, a gente está tratando diretamente da forma como a gente se relaciona com as pessoas, porque isso está ligado à forma como nós reagimos às situações nas quais nós somos colocados. E um terceiro item que eu queria destacar aqui dentro dessa introdução sobre a mansidão. Então, a importância do Espírito, se ela é um fruto do Espírito, nós precisamos do Espírito Santo para produzir isso nas nossas vidas. Uma virtude que está diretamente relacionada à forma como nós vamos lidar com as pessoas, porque está relacionada à forma como nós reagimos às situações e ela está relacionada, como a lição disse, à ausência de precipitação. E quando a gente fala sobre precipitação, a gente também está diretamente falando sobre a forma como nós reagimos às coisas que acontecem. Muitas vezes nós não conseguimos ou não podemos controlar aquilo que acontece, mas nós podemos, através do Espírito Santo, controlar a forma como nós reagimos a esses acontecimentos. E falar sobre precipitação não é só falar sobre reação, é falar sobre ação, sobre eu agir de forma planejada, eu agir de forma tranquila, eu não me precipitar ao tomar uma decisão em relação a algo na minha vida. Então, a mansidão é uma virtude relacionada ao planejamento, a forma como nós vamos executar as coisas nas nossas vidas e a forma como nós vamos reagir àquilo que acontece conosco e reagir aos nossos relacionamentos. Quero que você vá comigo a Mateus, capítulo 11, versículo 29, onde a gente vai ver que a mansidão, ela faz parte do caráter de Cristo. Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz para nós: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, Jesus falando, aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde, e é através disso que vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, um versículo muito conhecido da igreja. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 22, destacando aí para nós aquilo que nós já falamos, de que a mansidão, ela é um fruto do Espírito. Falamos então sobre o que é propriamente o conceito de mansidão e em que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas. Mas agora a gente vai falar sobre 2 exemplos bíblicos de pessoas que eram muito mansas, com as quais nós devemos aprender. Primeiro exemplo de mansidão que a nossa lição vai trazer para nós é Moisés. A nossa lição nos diz: Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, Moisés, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Então, olha aí a mansidão se mostrando através dos relacionamentos de Moisés. Como que se destaca que Moisés era um homem manso? Ele não revidava, não guardava rancor e não reagia grosseiramente mesmo quando ele era atacado pelas pessoas. Vamos então ver um exemplo dessa mansidão de Moisés em Números, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Números 12, de 1 a 3, diz o seguinte para nós: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara.
porquanto tinha tomado a mulher cutita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, esse versículo vai mostrar para nós um momento de conflito que Moisés passou, e era um conflito familiar, era um conflito entre ele e os próprios irmãos, Miriam e Arão, que eram ali parceiros de Moisés naquela jornada, se levantaram contra ele para questionar aquilo que ele tinha feito em relação à sua vida pessoal, e eles questionam o fato de que, quer dizer que Deus só fala por Moisés, Deus não fala com a gente? E olha só a falta de humildade nessa atitude de Miriam e de Arão. Não é só através de Moisés que Deus fala, Deus também fala conosco. E aí o texto nos diz que o Senhor ouviu eles dizendo essas coisas. E que o varão Moisés, ele era mais manso do que todos os homens que haviam sobre a terra. Ou seja, a Bíblia diz que Moisés, ele era mais manso do que qualquer outra pessoa. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver que diante desse levante da sua própria família contra ele, Moisés não revida, Moisés não assume uma postura agressiva e muito menos uma postura arrogante. Moisés não diz: sim, foi o Senhor que me escolheu, o Senhor que me chamou. Não, Moisés, ele leva aquela situação a Deus, e aí a gente vai ver que aquela situação se desenrola, o próprio Senhor trabalhando em favor de Moisés, porque ele não se levanta para se defender com as suas próprias mãos. E uma coisa que eu quero que você lembre aqui comigo é que lá atrás na história de Moisés, quando Moisés ele deixa o Egito, por que Moisés vai embora do Egito? Porque ele vê ali um homem agredindo um israelita, um egípcio agredindo um israelita, e ele se levanta contra aquele egípcio, e aí ele precisa fugir. E você vê esse homem, esse rapaz que ali agiu precipitadamente, ali agiu agressivamente, lá na frente, muitos anos depois, após ele ter tido aquele encontro mais forte com o Senhor, ele ser chamado de o homem mais manso que havia sobre a terra. E aí a gente vai ver que Deus, ele é capaz de transformar as nossas vidas e de nos fazer chegar mais perto do que são os propósitos e os ideais dele para nós. O segundo exemplo que a nossa lição nos trata, nós já falamos aqui, aquele que se auto-intitula manso e humilde, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição vai nos dizer que Jesus Cristo, ele manteve o autocontrole enquanto ele era injustamente caluniado. E durante seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Vamos a Marcos, capítulo 15, versículos 4 e 5, que vão falar para nós o seguinte: e Pilatos o interrogou, outra vez dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Então, naquele momento em que Jesus estava sendo ali interrogado, Jesus estava sendo julgado, o próprio Pilatos diz a ele: você não está vendo quantas coisas estão dizendo contra você? Você não vai falar nada, você não vai se defender? E Jesus não respondia nada. E Pilatos se maravilhava com a forma como Cristo agia. Mais uma referência para nós. 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 a 23. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando o padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, olha que linda essa palavra, que exemplo
de mansidão, de comportamento equilibrado, de domínio próprio que o nosso Senhor Jesus deixa para nós. Quando ele era injuriado, ele não injuriava de volta. Quando ele padecia, ele não se entregava a ameaças, mas ele se entregava àquele que julga justamente. Ou seja, Jesus sabia que o Pai estava a favor dele, que o Pai agiria por ele e de que não fazia parte do caráter dele se mostrar como um homem arrogante ou agressivo. Pelo contrário, ele diz: vocês vão encontrar descanso para a vossa alma quando vocês aprenderem de mim, que sou manso e sou humilde. Então, aí a gente vai entender o próximo ponto que eu quero destacar aqui, que a mansidão, ela é uma virtude necessária ao servo do Senhor. E aí você pode dizer, mas não é fácil praticar a mansidão. Eu concordo, não é fácil. E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas eu quero que primeiro, antes da gente discutir se é fácil ou não é, a gente entenda que é necessário ser manso quando nós queremos servir ao Senhor. E aí eu quero que você vá comigo a 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, que diz para nós o seguinte: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ou seja, uma recomendação aqui a Timóteo. Homem de Deus deve seguir a paciência e a mansidão. Mais uma referência, Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Aí você vê que esse versículo já vai ter aqui o compilado das 3 virtudes que a gente está falando: humildade, mansidão e longanimidade, e outras coisas. Então vocês, como eleitos de Deus, como santos e amados de Deus, devem se revestir dessas coisas, entre as quais está a mansidão. Tito, capítulo 3, versículo 2, diz para nós que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Então, como a gente já falou lá no início, a mansidão, ela está relacionada à gestão dos conflitos. E olha só o que esse texto diz para nós: não sejam contenciosos, não infamem as pessoas, pelo contrário, vocês têm que agir com modéstia, com equilíbrio, mostrando que mansidão para com os seus irmãos em Cristo, mansidão para com a sua família, mansidão para com todos os homens. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, diz para nós: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Esse texto me chama bastante atenção, porque é uma referência àquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade, ou seja, aqueles a quem nós estamos tentando instruir na palavra de Deus. Então, olha, instrua com mansidão até mesmo aqueles que são resistentes. Não é porque uma pessoa inicialmente está rejeitando a palavra que eu devo agir com ela com grosseria ou com arrogância. Pelo contrário, instrua com mansidão até mesmo aqueles que resistem, porque pode ser que Deus lhes dê arrependimento e que eles passem a conhecer a verdade e que depois essas pessoas vão se tornar seus irmãos. Então não há porquê nós agirmos com arrogância, de forma conflituosa, até mesmo para com aqueles que ainda resistem à palavra de Deus.
Mais uma referência, Gálatas 6, 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha que interessante esse texto. Se alguém for pego cometendo algum ato que ele não deveria estar cometendo, algum pecado, algum delito, alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhem essa pessoa, ou seja, tratem desta pessoa, cuidem desta pessoa com espírito de mansidão. Porque olhem para vocês mesmos, para que vocês também não sejam tentados, ou seja, a tentação na qual o outro caiu, você poderia ter caído. Então não há porquê você agir com aquele que errou de forma arrogante, de forma soberba. Por quê? Porque poderia ser você. Então, cuide de encaminhar esta pessoa, não é passar a mão na cabeça dela, não é ignorar o que ela fez, é encaminhar esta pessoa, ou seja, orientar essa pessoa, ajudar essa pessoa a encontrar o seu caminho, mas com espírito de mansidão, vigiando a você mesmo para que você também não caia na tentação que essa pessoa caiu. E aí a gente vai entrar então no próximo ponto. Então, só recapitulando, o que a gente já falou até agora? Que a mansidão é um fruto do Espírito. Nós demos exemplos de mansidão através da vida de Moisés e da vida de Jesus. E nós, através desses textos, entendemos que a mansidão ela é uma virtude necessária ao servo do Senhor. Então, agora eu quero conversar com vocês sobre o que é, então, a verdadeira mansidão. A verdadeira mansidão pode ser demonstrada através de comportamentos. Lembra que a gente falou lá no início? A forma como eu reajo àquilo que acontece comigo, a forma como eu lido para com as pessoas, a forma como eu tomo as minhas decisões. Isso tudo está relacionado à presença ou ausência de mansidão. A Bíblia apresenta comportamentos que devem ser desfrutados por aqueles que servem ao Senhor, que só são alcançados através da frutificação da mansidão. Então, existem algumas formas de eu me portar, de eu me comportar, de eu agir, que só são possíveis se a mansidão estiver frutificando em mim. E se a mansidão é um fruto do Espírito, essas coisas só serão possíveis se o Espírito Santo de Deus estiver em mim. Nós vamos destacar aqui 5 comportamentos de pessoas nas quais a mansidão está frutificando. Primeiro desses comportamentos, pessoas que frutificam a mansidão são capacitadas a perseverar diante da perseguição. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Como que eu vou abençoar alguém que está me perseguindo? Eu só sou capaz de fazer isso se eu estiver cheio do Espírito de Deus e se a mansidão estiver frutificando na minha vida. Pessoas que frutificam a mansidão não revidam maus tratos sofridos e não alimentam sentimentos de vingança e de justiça própria.
Lembrem que nós lemos lá atrás que Jesus, ele esperava naquele que julga justamente, no texto que nós lemos lá de 1 Pedro 2, 21 a 23, que termina dizendo que ele entregava-se àquele que julga justamente. Então, o servo de Deus que frutifica mansidão, ele não alimenta sentimentos de vingança e de justiça pelas próprias mãos. Ele sabe que existe um Deus justo que julga por ele. Então, capacitado a perseverar na perseguição, não alimenta vingança e justiça própria. Não cedem às provocações e são pacificadoras. Pessoas que frutificam mansidão são pacificadoras. Vamos a Romanos capítulo 12, que nós vamos ver esses dois pontos. Romanos 12, 17 a 21. Diz para nós o seguinte: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu posso em algum momento me sentir irado ou me sentir atingido ou afligido por aquilo que as pessoas estão fazendo contra mim, eu posso me sentir, mas eu não posso alimentar o sentimento de me vingar, eu não posso procurar fazer justiça com as minhas próprias mãos. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, esse texto destaca para nós que aquele que frutifica mansidão, ele não revida o maltrato, ele não alimenta a vingança, ele não alimenta a justiça própria, ele não cede à provocação, e naquilo que depender dele, ele promove a paz. Então, observe, você não vai ser uma pessoa que não será atingida por nada, que vai ficar ali totalmente aleatório a tudo que acontece à sua volta, porque eu não vou reagir a nada, não posso reagir a nada. Não é assim, mas o Espírito Santo vai te capacitar a, mesmo que você se sinta atingido, mesmo que você se sinta irado, mesmo que você se sinta injustiçado, você não vai assumir uma atitude arrogante, agressiva contra a pessoa que está fazendo isso com você, contra aquela situação. Então, volta lá no que a gente falou no início. A mansidão está relacionada à forma como eu reajo àquilo que acontece comigo. Eu não preciso reagir de acordo com os meus sentimentos do momento. Eu posso buscar em Deus uma mansidão que me capacita a não responder ao outro com a mesma agressão que o outro está cometendo comigo. Quarto ponto daquele que frutifica a mansidão: não dão espaço para ressentimento. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, aquele que frutifica a mansidão, ele não guarda ressentimentos, porque a palavra nos diz que a raiz de amargura, quando ela brota, ela perturba ao outro, não, ela perturba aquele em que ela está brotando. Então, olha só, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, se eu alimento a amargura no meu coração, sou eu que vou ser perturbado.
E inevitavelmente eu vou contaminar a outras pessoas, porque vai chegar um ponto em que eu não vou conseguir guardar aquilo só para mim. E eu vou começar a mobilizar pessoas em volta da minha própria amargura. E aí eu vou ser um criador de conflitos ao invés de ser um pacificador. Por quê? Porque eu estou ressentido com a pessoa X. Eu vou pegar a pessoa A, B e a C e vou colocar contra a pessoa X. Ou seja, eu vou ser um criador de conflitos, quando a Bíblia me diz que naquilo que depender de mim, eu preciso ser um promotor de paz. Quinta característica da pessoa que frutifica mansidão: se submete à palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz para nós: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, ou seja, eu rejeito essas coisas, esse acúmulo de coisas na minha vida. Eu não dou lugar para que isso fique brotando, frutificando e crescendo. Pelo contrário, eu rejeito a imundícia e acúmulo de malícia. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Ou seja, eu só sou capaz de me despir, de me livrar de toda amargura, de todo ressentimento, de toda imundícia que está comigo, para eu receber a palavra do Senhor quando eu frutifico o quê? Mansidão, porque é com mansidão que eu recebo a palavra do Senhor. Ou seja, eu recebo a palavra do Senhor de modo em que eu estou aceitando aquela palavra. O que é receber uma palavra com mansidão? Eu aceitar aquela palavra. Se alguém disser alguma coisa e eu revidar, me justificar, me autodefender, eu não estou recebendo aquela palavra com mansidão. Quando eu recebo uma palavra com mansidão, eu estou me submetendo àquela palavra. Eu não estou questionando aquela palavra, eu não estou contradizendo aquela palavra, mas eu estou recebendo com submissão, aceitando aquilo no meu coração. E é isso que vai salvar a minha alma, é quando eu aceito verdadeiramente me submetendo à palavra do Senhor. Então, eu rejeito as coisas más que estão em mim para receber com submissão a palavra do Senhor, para receber de forma mansa a palavra do Senhor, sem tentar justificar os meus próprios erros, mas aceitando as orientações do Senhor para minha vida. Eu quero dizer o seguinte para você: a mansidão, isso está destacado na nossa lição, no texto da nossa lição, não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, ela indica o mais seguro controle emocional. Então, ser uma pessoa mansa não é ser uma pessoa fraca, não é ser uma pessoa boba. Às vezes as pessoas podem olhar para aquele que é tranquilo, para aquele que é manso e falar: essa pessoa é boba, essa pessoa tem sangue de barata, essa pessoa ela não revida, ela não se manifesta. A palavra de Deus vai nos ensinar que a mansidão, ela é uma força e não uma fraqueza. O controle emocional, o domínio próprio são forças na nossa vida e não fraquezas. E são forças que nós só alcançamos através do trabalhar do Espírito Santo. Romanos 8, 13 e 14 diz para nós: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, como que eu vou mortificar a obra da carne na minha vida? Sendo guiado pelo Espírito. É o Espírito Santo que opera. Tanto que essas coisas, elas são chamadas de frutos do Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que promove isso na minha vida. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão.
Olha só, lembra que a gente falou sempre que mansidão está relacionada às nossas ações, a forma como nós nos comportamos. Então, esse comportamento de conciliar, ele é uma demonstração na prática daquele que possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Então, quando não importa o que esteja acontecendo, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo injuriado, eu estou sendo injustiçado, caluniado, atingido, zoado, diante de situações adversas, eu consigo manter equilíbrio e não revidar o mal com o mal, mas revidar o mal com o bem, como nos diz a palavra, que nós já lemos aqui, então a mansidão está frutificando no meu interior. Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, nós já até lemos esse versículo, só para destacar. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, naquilo que depender de nós, nós devemos ser promotores de paz. E aí, lembra que eu falei alguns minutos que antes da gente discutir se é fácil ou difícil, a gente ia entender que é necessário? Então a gente já entendeu que é necessário. Que o servo de Deus, ele precisa ser uma pessoa que pratica a mansidão. Eu preciso ser uma pessoa conciliadora, eu preciso ser uma pessoa pacificadora, eu preciso ser uma pessoa que consegue revidar o mal com o bem. E aí agora a gente vai falar, isso é difícil? Isso é muito difícil. Não é à toa que a gente não consegue frutificar isso por nós mesmos, a gente precisa do Espírito de Deus. Porque não é uma coisa fácil, não é da nossa natureza ser pacificador, pelo contrário, da nossa natureza ser conflituoso. E aí eu quero falar um pouquinho sobre diferentes temperamentos. Porque às vezes você pode falar assim, mas eu não tenho mansidão em mim, o meu temperamento não é assim, o sangue me sobe e eu não consigo me controlar. E a gente tem que começar a pensar qual é o sangue que está correndo em nós, porque a partir do momento em que eu sou transformado pelo sangue de Jesus e eu me submeto com mansidão à palavra dele, eu também tenho que buscar praticar essas coisas. E aí a gente começa a ter que negar a nossa natureza humana, negar as obras da nossa carne e frutificar o Espírito. E se eu não tiver o Espírito em mim, e se eu não buscar o Espírito todos os dias, isso não vai ser possível. Então, às vezes as pessoas, elas querem se justificar no seu temperamento. E nós temos temperamentos diferentes. Pode ser aquela pessoa que é naturalmente mais tranquila, que é naturalmente mais calma, que sabe ser mais controlada, que sabe ser mais equilibrada. E tem aquele que é mais alvoroçado, que já parte para o conflito, que quer já buscar ali revidar, que se for de alguma forma agredida, aquela pessoa que é provocável, né? Quando fala alguma coisa contra ela, quando alguém se levanta contra ela, quando alguém agride, ela já se levanta imediatamente para se justificar ou para entrar naquele conflito. Isso é natural de nós somos assim. Mas a gente não pode usar a nossa personalidade como desculpa para eu agir com agressividade ou para eu agir de forma descontrolada ou de forma precipitada. Pelo contrário, se a minha natureza é essa, eu sou aquele crente que vai ter que buscar ainda mais que o Espírito frutifique isso na minha vida. Às vezes, para mim, a fé é algo mais fácil. Às vezes, para mim, a bondade, fazer o bem ao outro é algo mais fácil. Mas aí, quando chega na mansidão, na temperança, no domínio próprio, já mexeu comigo. Então eu sou aquele crente que vou ter que buscar frutificar mais essas coisas, porque elas não são tão naturais para mim como podem ser para outras pessoas. Como exemplo de Moisés, a gente vê que Deus, ele é capaz de moldar temperamentos. Olhem como Moisés, quando ele sai do Egito, ele age de forma precipitada, ele age de forma agressiva. E o Senhor transforma o temperamento de Moisés de modo que ele se torna um homem chamado mais manso de todos os homens. Então, o Senhor é capaz de moldar o nosso temperamento.
Deus, ele não vai mudar quem você é, porque Deus fez você. Deus fez você dessa forma. Mas Deus vai te ensinar a canalizar as suas características para usá-las de forma boa. E eu quero finalizar com um exemplo que está lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então, nesse momento, Jesus estava sendo preso. Jesus tinha acabado de ser traído. Jesus estava sendo preso. E no momento em que aqueles soldados vão prender Jesus, Pedro pega a espada e ele começa a querer lutar com as suas próprias forças, com as suas próprias armas, contra aqueles homens que queriam levar Jesus. Jesus fala com ele: Pedro, guarda a sua espada, porque não é hora de você lutar com espada aqui. Isso tudo que está acontecendo faz parte do cumprimento daquilo que o meu pai me designou para cumprir. Então, o que Jesus ensina para Pedro naquele momento? Olha, não é tudo que você vai resolver tirando a espada e cortando a orelha dos outros. Tem hora que você vai ter que engolir o que está acontecendo, guardar a sua espada e agir de forma mansa, esperar as coisas acontecerem. E Jesus chamou aquele homem para estar perto de Jesus. Jesus conhecia o temperamento dele, Jesus sabia quem ele era. Jesus não deixou de chamar ele porque ele era uma pessoa tempestiva. Jesus o chamou e o trouxe para perto. Mas, no momento em que ele quis agir de forma impetuosa, Jesus disse para ele: olha, vamos controlar esse temperamento. Vamos segurar um pouquinho a onda aí. Controla aí, Pedro, porque não é a hora de agir dessa forma. Então, o Senhor sabe quem você é, o Senhor sabe quem eu sou, mas Ele pode nos ensinar a canalizar as nossas características para coisas boas. Inclusive, o nosso temperamento mais tempestivo, o Senhor pode usar isso como algo bom na sua vida. O Senhor te chamou, o Senhor te fez dessa maneira, mas através do Espírito Santo, o Senhor vai te ensinar a controlar a forma como você reage às coisas que acontecem na sua vida. E a forma como você age para que você não haja de maneira precipitada ou fora da vontade do Senhor. E combinada com a mansidão, vai vir a virtude da longanimidade, que está relacionada ao processo de espera. E nós vamos ficar por aqui. Nós vamos falar sobre longanimidade na próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, não deixe de assistir a próxima. Se você não assistiu a parte 1, assista, quando nós falamos sobre humildade. E próxima lição, próxima aula, nós falaremos sobre longanimidade, ainda dentro da lição 11. Nós estamos fazendo essa série de 3 vídeos para nós encerrarmos o conteúdo da lição 11. E depois nós vamos começar uma outra série, vindo aí o conteúdo da lição 12, falando sobre família. Então fique aí na expectativa, guarde esse conteúdo e vamos buscar ao Senhor para que o Espírito possa frutificar em nós essas virtudes que são necessárias à unidade do povo de Deus. Quero agradecer a sua audiência e a sua paciência mais uma vez e que o Senhor abençoe a todos nós. Se você não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, tá? Ativa lá as notificações para que você seja avisado quando tiver vídeo novo. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus.